A expansão da igreja, lição de número 10, de 7 de setembro de 2025. A igreja, ela recebeu ordem do Senhor Jesus Cristo para pregar o evangelho a toda a criatura. Lá em Marcos capítulo 16, verso 15, esta ordem foi para os discípulos assim que Jesus se manifestou a eles após a sua ressurreição. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, está bem clara esta mesma ordem, a conhecida comissão, em que ele nos manda ir pregar a todas as nações, ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que têm ouvido, além de pregar a palavra, batizá-los em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim a igreja vai acrescentando os seus membros e crescendo em quantidade. O corpo de Cristo vai sendo agregado a cada dia com pessoas que se chegam pela palavra de Deus. A lição ela nos mostra, por exemplo, que a perseguição foi um fator importante para que a expansão da igreja acontecesse. Se em Atos capítulo 1, versículo 8, nos diz que a palavra, após o revestimento, ele disse aguardar até que do alto seja revestido de poder e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, parece-nos que, num primeiro momento, eles permaneceram em Jerusalém. Tanto que, após uma grande propagação da palavra, a própria acusação que fizeram contra eles foi que encheram Jerusalém desta doutrina. E qual era essa doutrina? O nome do Senhor Jesus. Né? Aqui está em Atos capítulo 5, versículo 28. Não ademoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome, o nome de Jesus? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Aqui a mensagem que o próprio Senhor falou, orientou, que deveria ser assim, lá em Lucas, capítulo de número 24, está bem claro, o próprio Senhor ele orientou, faça desta maneira. Olha o que ele disse, verso 46 a seguir, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas vós sois testemunhas. E aí ele diz, vai ser assim, vai começar em Jerusalém, mas não fica ali. Depois vocês partem para outros locais, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 8, nós encontramos então esta perseguição sendo um pouco mais severa, porque já havia outras perseguições, como vimos em aulas passadas, em cima dos apóstolos, mesmo após eles fazerem milagres, eles foram acusados, foram atacados, e capítulo 3 ao 5, praticamente temos ali algumas perseguições contra eles, e no capítulo 6, culminando na aula passada, com a morte de Estevão. Mesmo assim, a perseguição agora ela aumenta. Aqui no capítulo 8, o inimigo querendo parar a igreja. Porém, ninguém põe freio na igreja. A palavra do Senhor ela vai ser disseminada e às vezes a perseguição ela faz parte deste processo, porque para que possa essa mensagem chegar diante aos tribunais, diante das autoridades, dos reis, a perseguição faz com que ela possa entrar nestes meios e assim ser melhor divulgada. Em Atos capítulo 8, fala que a perseguição começou e também Saulo consentiu na morte dele, falando de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram ainda em Jerusalém, dando continuidade ao que estava ali, já tinha sido começado e estava fervendo, vamos dizer assim, a palavra de Deus teria tomado conta da cidade de Jerusalém, e os apóstolos estavam lá propagando, defendendo, anunciando, mantendo firme esta palavra, o nome do Senhor Jesus Cristo, e grandes eventos aconteceram ali. A ressurreição de Jesus foi um evento marcante, porque o terremoto que aconteceu, abrindo os sepulcros, é um grande evento. O espetáculo que tinha sido feito com a morte de Cristo, agora o espetáculo maior foi dado com o sepulcro sendo aberto, a pedra sendo removida e Cristo ressuscitando. Isso não tem como negar a mensagem do Evangelho. E agora, no dia de Pentecoste, 50 dias após a ressurreição, nós temos aí a descida do Espírito Santo, pessoas sendo revestidas de poder, a mensagem agora sendo falada até em outras línguas pelos apóstolos que não conheciam essas línguas, mas tiveram a autoridade de Deus e falaram desta forma milagrosa e transmitiram a mensagem do Senhor para aquelas pessoas de diversas nações vizinhas. E assim a palavra foi aumentando, os sinais e prodígios que se fazia através dos apóstolos, como diz a palavra, e a igreja acrescentava-se em número, a cada dia crescia a igreja do Senhor, a expansão da igreja estava acontecendo em Jerusalém. Os apóstolos ficaram ali, mas os outros seguiram. E dentre os diáconos, um que foi apedrejado, como nós vimos na aula passada, foi Estevão. Ele, ao ser apedrejado, alguns certamente pensaram que interromperam o trabalho da igreja, mas eles foram dispersos, e esses que foram dispersos, diz a palavra, aqui em Atos capítulo 8, verso 4, diz, mas os que andavam dispersos iam por todas as partes anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então a palavra de Deus foi sendo divulgada onde ia um perseguido.
esse perseguido estava cheio do Espírito Santo, com a palavra de Deus, ministrava com autoridade, e os sinais seguem aqueles que creem, e as operações de maravilha vinham, e o povo então cria. Veja, o verso 6 diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os que tinham em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. A cidade de Samaria foi tomada pela palavra de Deus, pelos sinais, pelos milagres, e assim é onde vai um servo de Deus com a palavra de Deus, anunciando Cristo Jesus. Ele anuncia que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo batiza com o Espírito Santo, e que ele em breve vai voltar para nos buscar, porque ele disse: eu vou, mas voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Quem quiser receber salvação, receber perdão, receber cura, receber o milagre do Senhor e ter certeza de vida eterna, tem que vir para Jesus. E assim a mensagem do evangelho vai sendo proclamada e a igreja vai crescendo, se expandindo. Atos 2:41, agregaram-se 3.000 almas. E em Atos 4, verso 4, diz que chegou a 5.000. Em Atos 5:14, fala que a multidão de homens e mulheres que criam aumentava cada vez mais. Não se sabe a quantos agora. Em Atos capítulo 6, verso 7, diz que crescia o número dos discípulos. E agora em Atos capítulo 8, verso 4 ao 6, com Filipe pregando em Samaria, a palavra diz que a multidão via, ouvia e cria no que Filipe estava dizendo. Nós não sabemos qual é esse número, mas é multidão que estão chegando, e a igreja cresce assim a cada dia. Até hoje a igreja tem se expandido, as perseguições vêm, mas isso não é motivo para a igreja parar. Aqui diz que a igreja estava em luto, mas não estava decaída nem se lamentando, ela estava propagando a palavra. Veja, a igreja não tinha motivo para ficar lamentando a morte de um dos seus guerreiros. Somos combatentes da fé. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, quando ele escreve em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 e 8, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Isso aqui nós estamos num bom combate, estamos guerreando, né? Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, fala para nós revestir do Senhor e colocar realmente a couraça, capacete, escudo, e propagar esse evangelho com toda a ousadia. A Bíblia nos mostra que temos que ser vencedores a cada dia, anunciando esta palavra, que é uma palavra de vitória. Aleluia. E assim, então, a igreja cresce. A igreja também não está desesperada, embora estivesse perseguida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo assim, ó, que às vezes isso acontece conosco e nós não temos que, não estamos e não temos que estar desesperados. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 4, verso 7 ao 10. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Veja, o sofrimento, a luta, a dificuldade, a perseguição, tudo isso faz parte do processo que nós estamos para levar esta palavra, mas a mensagem do Senhor não pode sofrer continuidade, ela deve sempre ser proclamada com ousadia. O Paulo, quando vai escrever a Timóteo, ele diz na sua primeira carta, 4:12, você, Timóteo, seja exemplo dos fiéis, e primeiro na palavra. Porque mesmo que você é jovem, mas já seja o exemplo na palavra. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, ele recomenda a Timóteo para que pregue a palavra. E ele anuncia desta maneira: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, e no seu reino, que pregues a palavra, inste em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a humanidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. A mensagem deve ser pregada por aqueles que são sóbrios, que permanecem crendo no Senhor Jesus Cristo, continua anunciando. Quando ele vai escrever a Tito, ele reforça também. Ele diz para Tito no capítulo 2, verso 1, tu, porém, fala só o que convém à sã doutrina, anuncia, porque vai ter um tempo, né, como ele disse aqui para Timóteo, que eles não querem sofrer a sã doutrina, mas Tito, seja firme, continue pregando a doutrina do Senhor Jesus Cristo. A mensagem é sempre anunciar a Cristo. Diz aqui a palavra que Filipe, Atos capítulo 8, verso 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A mensagem é Cristo. A ordem foi dada em Lucas 24, que nós lemos, né? A partir do verso 45, que ele morresse, fosse crucificado, ressuscitasse e em seu nome se pregasse. Ele é esse nome. É esse nome que eles estão sendo acusados aqui em Atos 5, 28, quando diz, né, vocês, Atos 5, 28, não nos demonstramos nós expressamente que não ensinasses nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. E, porém, respondeu-lhe Pedro, e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhes obedecem.
Está aqui. Nós estamos pregando a palavra agora, cheios do Espírito Santo, anunciando este nome, Jesus. Filipe saiu pregando Jesus. Quando se anuncia Jesus, se anuncia salvação, se anuncia cura, se anuncia perdão, se anuncia reconciliação, se anuncia vida eterna. Aleluia. Então é isso que temos que pregar sempre. E veja, o próprio Jesus, ele pregou este nome também. Jesus pregou Jesus, é isso mesmo. Em Lucas capítulo 24, quando Jesus ressuscitou dos mortos, 2 discípulos foram a caminho de Emaús, mas Jesus se colocou ao lado deles e disse em Lucas 24, verso 25 a seguir: e ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E Jesus anunciando este nome, Jesus. Aleluia. Ele próprio pregando sobre Jesus para os discípulos que estavam agora duvidosos porque Jesus morreu e eles ainda não tinham certeza da ressurreição. Mas hoje nós temos essa certeza, Jesus ressuscitou, está vivo. Aleluia. E quem creu na ressurreição está anunciando a Jesus o tempo todo. Quando eles creram, anunciaram com ousadia que Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo. Aleluia. A morte não tem poder mais sobre ele e nem sobre aqueles que creem nele, porque ele nos garantiu vida eterna. Filipe anunciou a Jesus. Em Atos 8:35 também nós encontramos o anúncio do nome de Jesus. Está escrito assim: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Quando ele foi pregar para o eunuco no caminho, na estrada de Gaza, que estava deserta. Uma hora ele pregou para a multidão, outra hora ele pregou para um só, mas ele anunciou Jesus, a mensagem é a mesma. Em Atos capítulo 9, Paulo, que perseguia a igreja, capítulo 9, capítulo 8 ele começou a perseguição, 9 ele continuou, diz o versículo 1 do capítulo 9, Saulo, respirando ainda ameaça contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens ou mulheres, o conduzisse a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente lhe cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu-se uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava perseguindo a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, e Jesus se apresentou a Saulo e disse: você está perseguindo a mim. E agora ele fica cego, cai, e o Senhor dá a orientação do que ele tinha que fazer, e Ananias é colocado como instrumento de Deus para orar por ele, para que ele recuperasse as vistas, para que ele crescesse, para que ele fosse batizado. E aí a Bíblia diz, depois de tudo isso acontecer, ele, Paulo, começa a anunciar o nome de Jesus em Atos 9, verso 20, diz: e logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este é o Filho de Deus. Recentemente convertido, mudou de perseguidor a ser perseguido, agora já anuncia o nome de Cristo. O verso 21 diz: e todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Anunciar esse nome é muito glorioso e é esta a ordem que nós temos. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, a sua primeira carta, ele diz assim, com muita ousadia, ele diz: eu, irmãos, capítulo 2, verso 1, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. É esta a mensagem, não tem outra, esta é a mensagem que nós temos que pregar, é pregar Jesus. Outra coisa que está bem claro nesta lição também é o suporte da igreja, a igreja sendo discipulada e sendo uma igreja unida, que ela vai se expandindo, mas ela tem uma sede, tem uma orientação, e as suas filiais vão seguindo na mesma obediência, mantendo a mesma doutrina. Quando está lá em Atos 2:42, e permaneceram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Temos que continuar isso até hoje. Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Isso deve acontecer ainda hoje. Veja, essa igreja não, ela se expandiu, mas ela não ficou alheia. Ela tinha uma unidade, um corpo. É assim que aconteceu. Quando a igreja começou a crescer, então Atos 8, aqui diz a palavra que os apóstolos que estavam, Atos 8, verso 14, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque a nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome de Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Veja, primeiro que a igreja mantinha-se uma unidade. Agora os líderes da igreja, Pedro, João, vão para lá para dar suporte a Filipe, que está pregando a palavra. Filipe depois vai à estrada de Gaza anunciar a palavra, Pedro e João estão aqui anunciando, pregando a palavra, a mesma mensagem, a mesma doutrina, anunciando Cristo e ensinando. Lá em Mateus está escrito, capítulo 28, versículos 19 e 20, que é para ir em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, diz o Senhor, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A questão é que, quando a pessoa crê, e lá em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, está escrito: prega o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Crer e ser batizado.
quando a pessoa crê, ela é imersa no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, conforme está em 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Há um só corpo e todos aqueles pelo Espírito que creem em Jesus Cristo são inseridos pelo Espírito Santo no corpo, que é o Espírito Santo que convence, capítulo 16 de João, verso 8, está escrito: e quando vier o Consolador, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo desceu e ele faz esta tarefa da conversão, do convencimento, e a pessoa convencida se arrepender, se ela dar lugar ao ouvido, crer, porque a fé vem pelo ouvir o ouvir da palavra, se ela crer, der lugar ao Espírito que o convence do pecado, ele arrepende, e arrependido, ele confessa, ele vem para Cristo, ele é incluído pelo Espírito Santo então no corpo, ele é selado. É por isso que Paulo escreve e mostra esse primeiro batismo que é batismo no corpo, que é feito pelo Espírito Santo. O Espírito Santo batizou no corpo. Então esse é o primeiro, quando ele é selado, diz lá em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, em quem vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, ouviu o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aí a pessoa recebeu o selo do Espírito Santo, tem a convicção da salvação, o qual é penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Salvação está aqui garantida. Mas a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Aí quando se fala batizado, o pastor tem que batizar, que é o batismo em água, que é o batismo do arrependimento, que é o que aconteceu com Filipe aqui em Atos 8, que nós estamos vendo. Que agora Pedro e João chegam lá e diz que, tendo descido, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam sendo batizados apenas em água, confessão dos seus pecados. Lá em Atos 2, Pedro explicou muito bem isso. Quando você se arrepende, ele diz: olha, Atos 2, verso 38, disse-lhe: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. É o batismo do arrependimento, é o batismo em água. Então, quando ele creu, ele foi batizado no corpo pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, verso 13 e Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Depois de inserido no corpo, depois de crer no Senhor Jesus Cristo, de ter convicção da salvação, então ele faz um testemunho público. Ele anuncia que ele creu, quem crê e for batizado será salvo. Então ele faz agora a sua confissão pública. Ele crê que vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está escrito lá em Mateus, que é a fórmula do batismo. E esse batismo aqui é em nome de Jesus Cristo. Esse batismo, então, que a fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ele é batizado, então ele faz parte da membresia da igreja. E agora ele deu esse testemunho público de que ele já faz parte do corpo de Cristo Jesus. Bem, até aí Filipe fez, mas não orou por eles para que recebessem o Espírito Santo, que está escrito lá em Atos capítulo 1, verso 8. Vocês receberão poder que há de vir sobre vós, que é a descida do Espírito Santo, sobre cada um, essa promessa. Pedro, aqui mesmo em Atos 2, verso 38, que eu estava lendo, ele continua, né? Sereis batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por quê? Verso 39, essa promessa diz respeito a vós, eles ali, vossos filhos, todos que estão longe, que agora estão expandindo a igreja, e a todos quantos nosso Senhor chamar. Eu, final do século XX, fui chamado, estou diante do Senhor, já agora revestido também de poder, já receber esse dom, aleluia. Então ele fala para receber esse dom, ele manda que agora Pedro e João vão lá para orar, para que eles possam receber. Então são, vamos dizer assim, primeiro nome que é dado de inserção no corpo, foi inserido no corpo, foi selado no corpo, é a inclusão pelo Espírito Santo quando a pessoa se converte. O batismo em água é o ato de testemunho público, de confissão pública do arrependimento. E o revestimento do Espírito Santo, aí é um dom para esta obra do Senhor continuar avante, e assim nós temos visto em nosso meio quantas pessoas já revestidas com este poder. Este poder não é para a salvação é o selo, é o primeiro lá. Este revestimento é mais poder para testemunhar. Tanto é diferente da conversão que, com a oração, diz aqui, olha o texto em Atos 8. Porque o verso 16 fala que nenhum tinha ainda recebido, né? O verso 17, então eles impuseram as mãos e receberam, mas eles já tinham crido no que Filipe havia pregado, já haviam recebido o selo do Espírito Santo, mas agora Pedro e João ora por eles para que eles recebam o Espírito Santo. Veja o verso 18. E Simão era um dos que creu, que lá no verso 10 ao 12, fala que o próprio Simão creu e também estava ali. Ele também creu, ele também não recebeu o Espírito Santo, mas ele já estava selado. Certamente já tinha também batizado em água. Creu, ele foi batizado, diz o verso 12, né? Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e no nome de Jesus Cristo, foi batizado. Tanto homem quanto as mulheres. Ali estava Simão também nesse meio. Mas o dom do Espírito Santo ainda não havia recebido. E Simão ficou olhando quando Pedro orou pelos outros, eles foram recebendo o dom do Espírito Santo. E Simão, vendo, verso 18, que com a imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Veja, esse ato de Simão, um ato errado, querer comprar o dom de Deus com dinheiro, Pedro chama a atenção dele, fala até um nome meio pesado para ele aqui, como o dinheiro dele deveria ir com ele para a perdição, porque ele estava falando contra aqui o dom de Deus. Mas para nosso ensino, veja, o dom do Espírito Santo é manifestação, é perceptível quem recebe. Por quê? Porque é o dom de línguas, porque você fala mistério da parte de Deus, o dom de Deus aflora e você libera conforme o Espírito Santo lhe concede. E é maravilhoso, é importante para a obra, e assim, se outros
quiserem, está à disposição. A Bíblia fala aqui para nós que está à disposição. Diz respeito a vós, aos vossos filhos que estão longe, a todos quantos nosso Senhor chamar, está à disposição. Que Deus possa conceder a mais outras pessoas também serem revestidas deste poder e possam participar desta gloriosa bênção em sua vida e anunciar com ousadia a palavra do Senhor a outros. Além disso, Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, na sua primeira carta, ele fala que esse dom faz parte do culto. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, ele diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Aleluia, faça-se tudo para edificação. Graças a Deus, nós temos vivido isso nos dias atuais, o Espírito operando hoje, em pleno século XXI, 2025, o poder de Deus sendo manifestado em muitas vidas. Que Deus continue assim a operar grandemente e muitos possam querer e buscar mais da parte de Deus, e Deus tem para dar a cada um. E assim a igreja de Deus vai crescendo, expandindo, mas sempre sob obediência, sempre sob ligação com a igreja mãe, ali organizada, um respeitando o outro, e assim a igreja vai expandindo. É o caso que houve em Atos capítulo 15, quando a igreja se reuniu para discutir um caso que estava sendo motivo de discussão, como tratar os irmãos, uma vez que a igreja tinha os que veio de origem judaicas e agora os que vinham também de origem gentílicas, e esses dois grupos precisavam ser parte do mesmo corpo, aliás, já eram parte do mesmo corpo, porém teriam que ter a mesma doutrina, o mesmo ensino, mas Paulo, quando teve dificuldade com isso, diz lá em Gálatas capítulo 2, que ele recorre à igreja, a igreja que vai lhe orientar, onde está ali os anciãos, onde estão os seus líderes, né? Diz aqui a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 2, versículo 2, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Ele diz: eu fui conversar com eles, verso 1 diz que ele foi a Jerusalém, né, com Barnabé e Tito, para que eles expusessem aos anciãos, para os líderes da igreja, qual era a mensagem que ele estava pregando ao povo gentil e a igreja gentílica, né, para que ele também tivesse uma certeza que ele estivesse falando corretamente, e aí ele pudesse ter orientação daqueles que conheciam melhor a palavra de Deus. E assim, quando eles chegam, vejam que diz a palavra aqui, capítulo 15 de Atos. Então alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme os de Moisés, não podeis salvar-se. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então veja que eles foram conversar, entender qual era a orientação de Deus através da liderança da igreja maior para que o mesmo evangelho fosse pregado em todos os lugares, e diz a palavra que a igreja tomou uma decisão muito importante e foi dado um parecer, diz assim: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor encargos algum senão estas coisas necessárias, que abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas fazei bem de vos guardardes, bem vos vá. Quem deu essa resposta foi os apóstolos. No versículo 22 diz: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, que com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo a Barnabé a Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escrevesse os seguintes. E aí foi essa a decisão final que eles recomendaram à igreja. Então veja que a igreja tem uma liderança, tem um comando, tem uma subordinação, e com ordem ela vai crescendo, expandindo e alcançando mais vida. Que Deus nos ajude a continuar a propagar este evangelho de salvação e alcançar mais vida para o Senhor. Que Deus te abençoe por este momento tão importante, ouvindo e aprendendo da palavra de Deus. Que Deus abençoe.